Bom dia a todos. Entraremos do módulo 13, aulas compostas por dois vídeos, módulo 13 e módulo 14. No 13 nós vamos trabalhar a colonização da América pelos espanhóis. Temos que primeiramente lembrar que a Europa passava por um momento de transformações. Você vai ter uma reforma protestante à frente, que nós já estudamos lá atrás, em que conceitos religiosos mudam o pensamento humano. Você vai ter um renascimento cultural que novamente recria, seria o comércio medieval, a criação das feiras, juntamente com a criação dessas feiras, onde se tinha o comércio das especiarias que vinham da Índia. Você teve o fortalecimento dos estados que nós já estudamos lá atrás: Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que são os primeiros 4 estados sólidos formados nessa Europa no fim do período medieval, que futuramente, eu já comentei com vocês, a Inglaterra vai se despontar como uma das principais potências econômicas durante o século XVIII e XIX, só perdendo essa hegemonia no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que hoje, no caso, assumiu naquele período os Estados Unidos e continua sendo hoje a maior potência econômica. Mas vamos voltar aqui para a Espanha. A Espanha, como eu tinha falado nas aulas anteriores, ela se unifica somente na região ali que foi comandada por mouros islâmicos. Eles são expulsos em 1492, dá o início a uma das maiores viagens e aventuras da coroa espanhola. Temos que entender que esse período também, o que interessava para esses estados formados e centralizados era acúmulo de dinheiro. Hoje nós chamamos o termo técnico de capital. Da mesma forma que a política do metalismo, em que era o acúmulo de metais, favorecia completamente esses estados ou reinos, somente como Portugal e Espanha, que irão se tornar grandes potências econômicas, mas no decorrer do século XVII essa hegemonia, tanto econômica, vai se perder questões de má administração. Então, entre essas grandes realizações que nós temos na Espanha, é a chegada de Colombo, navegador genovês, à América, em 1492. Colombo, inicialmente, ele tenta convencer as cidades de Gênova e Veneza, que eram os principais entrepostos do comércio europeu, logo somente após o renascimento das rotas comerciais. Isso se deu depois dos fins das cruzadas, que foi um dos motores precursores do renascimento cultural naquele período, naquela região. Como ele não conseguiu convencer nem Gênova, Veneza, que se ele tinha a seguinte teoria: como a Terra, isso foi até uma questão de ele ser penalizado pela Igreja, como a Terra, por sua concepção, pelos estudos que ele fez do navegador Marco Polo, se ele fosse em direção ao norte, ele chegaria à Índia. Da mesma forma que, se ele fosse com barcos, ele poderia trazer 10 vezes mais produtos do que as caravanas de comércio que traziam especiarias da Ásia. Você pagaria menos impostos e, no final dessa viagem marítima, o lucro seria 1000%, ou alguns falam até incalculáveis. Ele não consegue convencer as cidades italianas e nem Portugal também, que não deu-lhe ouvido. Graças a conhecimentos que ele tinha com comerciantes genoveses, e esses genoveses tinham uma certa influência na coroa espanhola, ele é ouvido pela família real espanhola, é questionado na Igreja Católica, lembrando que a Igreja Católica, somente a espanhola e a portuguesa, eram as mais fervorosas daquele período, diga-se, Tribunal da Santa Inquisição e a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, os reis de Portugal, eles não dão ouvido
Colombo, genovês, mas a nobreza espanhola senta e quando os genoveses, somente os banqueiros, eles convencem que o lucro poderia ser o dobro ou até incalculável se as teorias dele tivessem certo. É claro que a Igreja Católica não aceita, como eu tinha comentado com vocês. Ele defende a sua teoria, questiona a Igreja sobre seus ensinamentos, sobre seus dogmas e é punido a ficar de joelho durante 2 ou 3 semanas rezando pela sua penitência. E pelo que se conta, o seu filho mais novo o acompanhou nesse período, da mesma forma que ele foi proibido de falar com qualquer pessoa durante esse período, só se comunicava através de gestos. Então, quando chega em 1492, a realeza espanhola decide escutá-lo e, a partir desse momento, tem início essa viagem, essa epopeia, que ele sairia do que seria hoje a Europa, a Espanha, navegaria ao norte e chegaria às Índias Ocidentais. Teoricamente, ele está correto. Em vez de você descer toda a costa africana, como os portugueses faziam, que nós já vimos isso nas aulas anteriores, passar o Cabo da Boa Esperança, subir novamente até chegar à Índia e voltar, você tinha uma viagem que durava aproximadamente 2 anos. E isso sem contar os empecilhos que você tinha na questão da viagem, tanto da perda de vidas humanas, como, no caso, a perda de navios. Pelo que se conta, a rainha da Espanha, Catarina, ela fez um cálculo que essa viagem custaria no máximo equivalente a 2 banquetes que ela daria na sua corte espanhola. Mas se o sucesso fosse enorme, o lucro seria mais de 1000%. Da mesma forma que Colombo também ele é procurado por 2 irmãos navegadores, entre eles Pinzon e Martim Afonso, são irmãos. Pinzon é uma coisa interessante, nós falamos sobre ele um pouquinho mais à frente. A gente vai falar sobre ele na próxima videoaula, somente a questão do chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, esses irmãos eles escutam as ideias de Colombo. Então, quando chega o ano de 1492 do Senhor, Colombo parte em direção à Índia. Só que ele não sabia realmente qual distância e quanto tempo essa viagem duraria. Ele confessa isso a um padre que foi o seu confessionário. Isso tudo hoje em dia se encontra registrado no diário da vida de Colombo. Esse diário que foi escrito por esse mesmo filho que pagou sua penitência com ele quando a igreja condenou os seus pensamentos e somente por questionar os seus dogmas. Temos que entender que naquele período a igreja, como nós vimos nas aulas anteriores, ela comandava o pensamento humano. Temos que entender também que na visão de muitos clérigos daquele período, a Terra era plana, ou, na crença de vários outros, se você passasse determinada distância, o navio cairia no infinito. É por isso que as caravelas elas navegavam no máximo, se eu não estiver enganado, 300 léguas da costa, ou seja, o navio saía, acompanhava a costa e era uma forma de não se perder. Com o passar do tempo, passou-se a usar uma coisa chamada farol, e esse farol que dava a direção dos navios à terra. Não é uma tecnologia nova, os egípcios já usavam farol, tanto que você tem o farol de Alexandria há cerca de 2000 anos atrás. Então isso não foi invenção também dos europeus. Então Colombo ele parte, não sabia quanto tempo essa viagem duraria, passou por vários motins, tentativas de controle desses navios. É claro que todos esses amotinados foram punidos severamente, coisa que a marinha espanhola como a marinha portuguesa e à frente a marinha inglesa seguir essas regras exemplarmente. Bom, então quando chega em 1492 eles chegam onde hoje seria as Antilhas
e ele achava que tinha chegado na Índia. E por esse motivo ele chama os nativos da terra de índios. Bom, só em 1503 que você vai ter uma real noção através do cartógrafo Américo Vespucci. É por isso que a América tem o nome dele e não de Colombo, que aqui seria um novo mundo. Bom, Colombo, quando chega em 1498, Pinzon ele é mandado ele pega uma das caravelas, que foram três inicial, tá? Lanina, Lapina e Santa Maria. Ele vai descendo toda a costa, chega na embocadura que é hoje o Rio Amazonas. Ele entra no Rio Amazonas, estamos falando de Brasil, 1498. Volta, porque ele percebe que aquilo é um rio. Mas como é que ele não percebeu que isso era um rio no início? Porque quando o Rio Amazonas desemboca no oceano, você não consegue ver o outro lado do rio. E ele também percebe que a água era de cor diferente e doce. Então ele volta da foz. É daí que ele relata que ele vê mulheres andando a cavalos. Aí que vem a questão da lenda das Amazonas. Ele desce mais um pouco, chega no Cabo de Santo Agostinho, hoje está em Pernambuco, e dali ele volta com o navio e chega e fala: nós não estamos numa ilha, eu estou navegando há meses e nós estamos numa terra desconhecida, e essa terra desconhecida em 1503 passa a se chamar América. Bom, Américo Vespucci, cartógrafo, é dele os primeiros desenhos. Também teve aqui no Brasil, tem um livro lançado sobre como a passagem dele aqui no Brasil. Então, quando chega esse reconhecimento, a América passa a ser colonizada pelos espanhóis. É claro que Portugal não fica atrás, nem os outros estados já formados, e você tem o surgimento do que seria o Tratado de Tordesilhas, em que você dividia o mundo em uma linha imaginária, em que uma parte da linha de um lado era espanhol, a outra parte pertencia, no caso, aos portugueses. Né? Quando é claro que esses espanhóis chegam, Colombo ele é nomeado vice-reino da Espanha, e pelo contrato, parte do que se descobrisse, de sua riqueza, iria para ele, uma forma de compensação. Só que da mesma forma, Colombo ele vai cair em desgraça, apesar de ele ter chegado primeiramente aqui na América. Ele é apagado da história, principalmente a igreja, que já não vê ele com bons olhos, e ele só foi redescoberto, cerca de 200 anos depois, graças ao diário que o filho dele escreveu antes da sua morte. Bom, então a Espanha, juntamente com Portugal, a gente vai ver mais na frente no próximo capítulo, era de interesse deles chegarem ainda mais rápido, conseguirem trazer produtos mais rápido, quantidade maior, para você ter um lucro 1000 vezes maior. Isso hoje nós chamamos isso de capitalismo. Então, quando Colombo chega na América, achando que tinha chegado na Índia, depois se percebe que ali é um novo continente, é um novo mundo, e povos completamente diferentes, culturas completamente diferentes. É por isso que é errado você chamar desses nativos de índios. A ideia que se tem é que todo mundo tem a mesma cultura, fala-se a mesma língua, e isso não é. Tá? Entre os principais povos que nós já estudamos, os povos pré-colombianos, nós temos os incas, astecas e maias, que foram civilizações que o seu conhecimento, em alguns aspectos, era superior ao europeu. Da mesma forma que o termo descobrimento hoje é, de certa forma, debatido nas conversas, porque como você fala em descobrimento, se aqui já existiam seres humanos, e esses humanos eram os nativos da Terra. Bom, o que vai determinar também essa visão é que quem conta sobre essas navegações é uma visão europeia, eurocêntrica, onde a Europa, durante muito tempo, se passou como o centro do conhecimento. Só que não é. Bom, é claro que hoje a história ela vem para derrubar esse pensamento eurocêntrico, e um outro pior, que vai vir mais à frente,
que é o etnocentrismo. Só que essa mesma Europa das grandes navegações novamente vai repartir o mundo no século XIX com o imperialismo, que vocês irão ver no 8º ano. Juntamente com as 3 caravelas, chega a Igreja Católica. Aquela mesma igreja que, de certa forma, via com bons olhos esse possível descobrimento. Da mesma forma que a igreja veio com o pensamento que muitos desses povos nativos eles podiam ser convertidos ao cristianismo e se tornar novos cristãos. Da mesma forma também vieram com essas caravelas muitos que fugiam da perseguição dessa igreja, lá da aula de trás, protestantes, anglicanos. Então eles chegam, eles têm contato com os primeiros habitantes. A maioria das vezes não foi de forma pacífica, tá? Apesar que em alguns relatos esses nativos consideravam esses espanhóis como deuses, primeiramente por chegarem em navios, coisa que eles não conheciam, por usarem armaduras, pela questão da cor da pele, a cor do cabelo, dos olhos, por não conhecerem muitos desses nativos o cavalo. E outra coisa fundamental foram as armas de fogo. Então, inicialmente, até esses nativos perceberem que de deuses eles não eram nada, eram somente exploradores e que a única coisa que interessava para eles era as especiarias da Índia e a questão do metalismo, que é o acúmulo de metais, ouro, prata, bronze. É claro que nos anos iniciais não se encontrou que eles procuravam de tanto ouro. Esse foi um dos motivos que Colombo foi destituído do comando dos vice-reinos da Índia, já que eles achavam que ainda tinham chegado na Índia, e foi um desses motivos que ele foi apagado da história e só foi relembrado, voltou 2 séculos depois. Isso também vai acontecer com Cabral, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, a coroa espanhola divide todo o território em vice-reinos. O Tratado de Tordesilhas, que foi uma linha imaginária criada, assinada pela Igreja Católica, para acabar com disputas entre portugueses e espanhóis, determina uma parte do território a Portugal, que chega com Cabral em 1500. E antes de Cabral, não vamos esquecer, chegou Pisón em 1498. Quando essa sociedade começa a se formar, você vai ter, na parte administrativa, você vai ter chapetones e crioulos, que nós vamos falar mais um pouco à frente. Mas o que é interessante é como é que 3 caravelas, e depois, é claro, a chegada de outros espanhóis, conseguiram dominar um continente todo com milhões de índios, ou nativos da terra, com culturas completamente diferentes. É claro que vamos lembrar que esses 3 povos pré-colombianos, eles escravizaram muitas outras etnias indígenas. Entre os fatores nós temos a tecnologia da época. Os europeus já usavam a pólvora, eles tinham canhões, tinham arcabuzes, enquanto os nativos aqui você tinha ainda o arco e flecha, tacape, madeira, alguns machados de pedra, já que muitos desses povos ainda viviam na Idade da Pedra, como acontece até hoje. Tribos isoladas, somente na região do Acre, aqui do Brasil, que você tem tribos que ainda vivem na Idade da Pedra, contato com o homem branco, ou quase nenhum, ou muito raramente. Questões até de saúde pública. Bom, por que eu falo saúde pública? Além da tecnologia de armas, você vai ter a questão das doenças. Os europeus trouxeram doenças que o organismo nativo aqui não estava acostumado, como cachumba, cólera, rubéola, tanto que nas aulas anteriores eu cheguei a falar de uma tribo indígena aqui no Brasil que só foi dominada pelos portugueses depois que eles deixaram roupas contaminadas e esses índios levaram essas roupas para a tribo, matando uma grande parte dessa tribo com doença. Hoje a gente chamaria isso de guerra biológica. Então você vai ter uma superioridade bélica, questão das armas de fogo. Você vai ter a questão de doenças, você vai ter outra questão também que vai assolar somente a América Central, que é a questão da fome. E, claro,
que os espanhóis vão criar alianças com tribos indígenas. Eles perceberam que essas tribos, elas de certa forma, principalmente contra o Império Azteca e Maia, não se davam bem com esses dois povos principais. Então era comum esses espanhóis criarem alianças com tribos inimigas, a juntarem suas forças, somado à questão bélica, e derrubar esses três impérios. Da mesma forma, colonizar o restante da América, é claro, deixando a parte que seria do Brasil pelo Tratado de Tordesilhas. Então, entre essa colonização, você vai ter o surgimento dos chapetones e dos crioulos, tá? Lá no finalzinho vou dizer tem uma diferença de crioulos, tá? Crioulos com dois L's e crioulos com L só. Questão étnica. Esses chapetones eram espanhóis que vinham direto, nascidos na Espanha, e vinham para a América. E os crioulos com dois L's, eles eram nascidos na América. Esses crioulos eles eram discriminados somente pelos chapetones, já que eles nasciam aqui na América, não nasciam lá na Espanha ou qualquer outro canto da Europa. É por isso que era comum, às vezes, quando a mulher tinha previsto para ter filhos, a família mandava ela para a Espanha ou para a Europa para ter seu filho e depois voltar e não ser chamado de crioulo e sim chapetones. É claro que esses mesmos crioulos, a partir do século XVIII, vão estourar movimentos de independência dessas colônias espanholas ou vice-reinos, que nós vamos entrar agora, e esses mesmos crioulos se revoltam com o domínio da metrópole espanhola, e você vai ter durante todo o século XVIII e XIX essas ex-colônias espanholas e vice-reinos proclamando a sua independência. Bom? Então você vai ter esses dois grupos sociais, crioulos e chapetones. A Espanha resolve dividir o território em vice-reinos, que são administrados pelos cabildos. E nessa administração você tem a casa de contratação, que gera uma coisa chamada monopólio, ou seja, todo o produto, tudo que era extraído na mineração só poderia ser direcionado à Espanha, da mesma forma que as colônias espanholas ou vice-reinos espanhóis só poderiam comprar da metrópole. Isso nós chamamos de monopólio, ou seja, você é obrigado somente a comprar da sua metrópole, que no caso é a Espanha. Isso também vai acontecer aqui no Brasil, com a colonização portuguesa, e também até mesmo depois da independência do Brasil, a gente vai ter também um exclusivo comercial, que o Brasil no século XIX vai depender muito da economia britânica. Mas isso é aula lá para o oitavo ano. Você tem os cabildos, que é a administração, você tem a casa de contratação, que trabalha essa questão do monopólio, você tem o Conselho das Índias, que era uma empresa que foi criada para tanto administrar esse transporte de mercadorias. Você vai ter a mineração, lembrando que o metalismo era o principal foco, e como os espanhóis foram ocupando todo o território, quanto mais entravam no território, eles começaram a encontrar o que tanto eles queriam, que era o ouro, a prata, o plata, como eles chamam, e através da mineração esse ouro era retirado, levado aos portos costeiros e levado para a Espanha. A mesma coisa também vai acontecer aqui no Brasil com a colonização portuguesa. Bom, é claro que além dessa mineração você vai ter outros produtos exóticos que não tinham na América e passaram a ser levados para a Europa. Entre eles o tabaco. Uma coisa interessante, o europeu ele não tinha o hábito do fumo como nós conhecemos hoje. E o tabaco veio tanto aqui da América, depois como veio também da Ásia, chegou na Europa e se teve o hábito do fumo. Você vai ter o algodão e outra coisa fundamental, que é o açúcar, que é chamado do ouro branco. Para vocês terem ideia, chegou um período da história, tanto da colonização espanhola como portuguesa, que o açúcar chegou a valer mais do que o ouro, porque a Europa, pelas condições climáticas e agrárias daquele período e a falta da tecnologia que hoje tem à disposição, era inviável você plantar cana-de-açúcar no solo europeu
Da mesma forma, você produzir entre o aguardente, que nós conhecemos hoje como cachaça, e o açúcar, que naquele período era também chamado de melaço. Então você já vai ter uma sociedade organizada, você vai ter já um sistema de comércio organizado, você vai ter um sistema de tributação, que era a questão do monopólio, pelas casas de contratação, e está faltando a mão de obra. A mão de obra, é claro, eles vão aproveitar contra a vontade a utilização da mão de obra local, indígena, através de dois sistemas. Você vai ter a mita e você vai ter a counância. Eu quero que vocês entendam que, desculpe, a encomenda, se você for traduzir encomenda do espanhol para o Portugal, do espanhol para o português, a gente que acha que é encomenda, não é não, tá? É confiança em uma das traduções livres. Por que confiança? A encomenda era da seguinte forma: chegava o colono espanhol, chapetone, alguns casos também o crioulo, ele pegava aquele nativo e fazia ele trabalhar nas minas, ou nas plantações de algodão, ou do açúcar, ou com outros produtos que saíram daqui, cacau. Tá? Não esqueçam que nas aulas anteriores eu falei que o cacau, que era uma bebida cerimônia maia, que futuramente na Europa vai virar o chocolate, o pessoal acha que os suíços que inventaram isso, né? E não foi, né? Então, quem pegava essa encomenda, ele pegava essa mão de obra nativa local, retirava o produto através de um sistema de escravidão, com encomenda e confiança, se pagava o tributo à coroa espanhola e ele continuava ali com seu domínio. Outra forma de trabalho, você tinha a questão da mita, em que os povos como incas, astecas e maias, como eles tinham sido dominados pelos espanhóis, eles eram obrigados a separar pessoas a trabalharem nessas terras espanholas. E a igreja também, é claro, entra nesse meio todo, ganhando, de certa forma, com as suas missões jesuítas, tentando converter esses nativos ao cristianismo e igreja católica. Bom, então você vai ter um sistema montado, você vai ter um sistema econômico, um sistema de escravidão indígena. Em alguns casos, essas colônias espanholas vão receber negros também, tá? Mas a grande parte do trabalho escravo na América se dá por nativos. É por isso que em alguns países de colonização espanhola, você não tem, ou é muito pouco, você ter o registro da mão de obra escrava negra. Bom, a maior concentração se deu aqui no Brasil, que quase chegou a 50%, e você também vai ter, principalmente quando você tiver colonização britânica, lá na parte de cima, que é hoje os Estados Unidos. Então você vai ter a chegada de Colombo, em 1492, com a sua ideia de chegar à Índia e ter um lucro altíssimo. Ele percebe que não era a Índia, e sim um novo mundo, como os europeus chamavam naquela época. E essa questão da colonização, você também vai ter um termo que era usado, que era o descobrimento. Lembrando que isso é uma visão eurocêntrica. Logo após, em 1503, eles têm noção que eles não tinham chegado na Índia e não tinham chegado em nenhuma ilha, e sim no Novo Mundo, ou, como Colombo falava, o paraíso. Com o passar do tempo, ele perde essa administração como vice-reinos. Uma coisa interessante é que Colombo ele colocou os irmãos deles para administrar os vice-reinos espanhóis, né? Uma coisa chamada nepotismo hoje aqui, né? Chama-se nepotismo, que você favorece parentes em cargos. Colombo também fez a mesma coisa. Como ele não conseguiu encontrar o que seria o que interessava realmente a coroa espanhola, que era o ouro e a prata, que valia até mais que as próprias especiarias, ele é destituído. Com o passar do tempo, a administração se monta, novos territórios são conquistados, esses espanhóis chegam com tecnologia que os nativos não conheciam, somente armas de fogo, trazem doenças, isso foi um desastre. Principalmente muitas tribos indígenas nativas sumiram e talvez nunca tenhamos conhecimento da existência delas por esse motivo. Cachumba, catapora.
gripe também. Bom, você vai ter uma fome na região toda ali das Antilhas, por causa da grande seca. Você vai ter sociedades que já brigavam entre elas por disputas territoriais. Isso facilitou acordos entre espanhóis e tribos que eram inimigas das outras. É por isso que o exército espanhol, de certa forma, ele cresceu graças a alianças políticas. Que também vai acontecer aqui também no Brasil, tá? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Você vai ter uma administração montada, entre eles o monopólio exclusivo comercial, em que você só poderia comprar da metrópole todo produto, tudo que era retirado daqui, como ouro, prata, algodão, tabaco, tantas outras especiarias, era levado para a Espanha. E isso, é claro, vai tornar a Espanha uma potência econômica e militar no decorrer de pelo menos 50 a 100 anos. Da mesma forma, nós também vimos os chapetones e os crioulos. Vamos entender a diferença? Crioulo, bom, com L só, está relacionado à cor negra afrodescendente. Crioulo, com 2 L's, são chamados que nasceram aqui. Na tradução livre e algumas indígenas, é o chamado nativo, ou seja, é aquele filho de colonos de espanhóis que nasceram aqui na América. E você tinha essa discriminação, apesar da você não serem negros e não serem índios, o fato de terem nascido aqui no território americano seria América, nome dado é América Vespucci. O cartógrafo geógrafo América Vespucci. Eles eram discriminados pelos chapetones. É por isso que era comum também as mães serem levadas para a Espanha e, por nascerem lá, não eram chamados de crioulos e sim de chapetones. Bom, temos que entender que esse período da colonização da América, isso vai ser benefício para a Espanha e vai ser considerado um dos piores acontecimentos que nós vamos ter no mundo, porque várias culturas vão ser praticamente dizimadas pelo interesse das grandes navegações, que durante muito tempo se pregava que esses espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses e tantos outros que viram à frente, eles eram heróis desbravadores atrás do desconhecido. Na verdade, o que interessava para eles era o dinheiro, o capital. E graças ao estudo da história, essa visão de descobrimento, na verdade, passou a ser chamado de colonização. Então, até o próximo vídeo, que nós vamos trabalhar a questão da colonização portuguesa aqui no Brasil.